Galão, tem que ser sofrido, né? Tem que passar raiva, não pode ser de boa. Opa, tem que ser o drama, pelo amor de Deus, hein? Caraca, que joguinho abaixo, hein? Que joguinho abaixo, a gente vai falar um pouco sobre isso, beleza? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e hypa esse vídeo para ajudar a chegar em mais gente, tá bom? Isso ajuda demais o meu trabalho. Todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo também. E, pô, se inscreve aí pra gente bater os nossos 30 mil inscritos em breve. Vambora? Vambora? Que loucura, né? Godoy Cruz 2, Galo 2, Godoy Cruz 1 pela Sul-Americana. Cara, um time que tava em crise, mas muito melhor do que parecia, tá? Achei um time mais arrumadinho, marca muito bem. Essa troca de treinador, tudo que aconteceu com o Godoy Cruz aí nos últimos meses, nos últimos dias, acho que fez bem demais pro clube. E a gente vai falar, porque Coelho, ó, Reinier, vamos falar disso, que é inacreditável, né? Puta merda. Vamos começar no primeiro tempo, né, galera? Porque, assim, um primeiro tempo dolorido, hein, galera? Primeiro tempo muito, muito abaixo. Mas muito, muito abaixo. Acho que o Atlético não conseguiu jogar. O Atlético tá com uma dificuldade que o Cuca tem que entender. E eu acho que ele tem um pouco de culpa, tá? O Atlético tá jogando mal. Em alguns momentos, quando tem que ter a bola, tem que trabalhar a bola. O Atlético roda a bola, mas não tem profundidade, não tem objetividade. E tava tendo dificuldade pelos lados, tava tentando atacar muito por dentro. E o jogo de hoje não era um jogo para atacar por dentro, né? Tudo que eles queriam, o Atlético encaixotado por dentro, porque eles estavam fazendo duas linhas e saltando no cara que tava com a bola. Achei que o Atlético teve muita dificuldade mesmo em propor o jogo e foi muito machucado nas transições e nos contra-ataques. Mostra pra mim que Alan Franco e Menino não podem jogar só os dois de volantes. Tem que ser Alan Franco, Menino e mais um. No caso, o Alexander. O Alexander é titular desse time, né? É titular desse time. Tem que ser. E a gente vai falar disso no segundo tempo. Mas primeiro tempo abaixo, em que foi Coelho Futebol Clube, né? Tentou, brigou e brigou de todas as formas possíveis em campo, né? Tanto se entregando, como se tivesse que peitar, cabecear não, né? Peitar, chegar junto, tava fazendo isso. E a gente tem que destacar que atuação tenebrosa do juizão, hein? Inacreditável. Perdeu o jogo inteiro. Deixou o jogo virar uma festa, virar uma... perdeu o jogo, né? Ele perdeu o controle. Os jogadores estavam, mandando na partida, dando palpite em tudo, brigando por qualquer coisa, gritando, apontando o dedo. Ele dava uma falta aqui, não dava outra ali, dava cartão ali. Se perdeu completamente. Já tinha apitado o jogo do Galo. O juiz fraco, muito fraco. Principalmente nas decisões, não foi o primeiro o jogo dele, foi muito abaixo. Mas foi muito abaixo. A gente não tem o que dizer que ele foi muito abaixo. Isso é um fato, tá? Foi muito abaixo no jogo de hoje e perdeu total a partida. E o Atlético deixou eles entrarem e numa bola mal tirada, eu diria, do Atlético, o Júnior Alonso deu uma cabeçada meio torta, sobrou no pé do amigo lá, o molequinho que cortou e fez um golaço. E fez uma pintura. No jogo de hoje achei o Natanael um pouco abaixo de novo. Não foi bem. Se perdeu em alguns momentos. Aí o Atlético teve o gol anulado. Um pouquinho anulado. E aí o segundo tempo o jogo mudou, né? O jogo mudou e mudou a perspectiva do jogo, mudou tudo. O Cuca viu que não tava legal, já mudou 3, né? Scarpa também abaixo demais. Rony também abaixo demais, tá? Não tem que dizer, bem abaixo da rotação do clube. Não tava legal, não tava funcionando bem. E o Galo mudou. Entrou o Gabriel Menino, entrou Igor Gomes, Alexander e Biel pela direita. E aí o time do Galo melhorou absurdos, né? Melhorou muito. Foi pra cima, e aí numa jogada, um belo passe do Júnior Alonso pro Arana. O Arana cruzou, o goleirão que, pelo amor, fraquíssimo, né? O goleirão deles fraquíssimo. Não pulou, a bola passou e o Coelho fez o 1-1 e botou o Galo no jogo, né? E aí botou o Galo no jogo e o Galo foi pro embalo, foi pro abafa, foi pro embalo e conseguiu chegar ao seu gol. Depois o Cuca, ele foi corajoso, ele tira o Natanael, bota o Coelho pra lateral, bota o Dudu. O Dudu entrou tendo algumas participações, não teve tanto tempo assim. E entrou o Reinier, cara.
Só que o Renier é iluminado, né? O Renier foi iluminado. Numa bela triangulação, Biel, velho, fez uma bela jogada pela direita. O Coelho fez uma bela jogada, deu a bola pro Biel. O Biel cruzou pro meio da área, pro meio do campo, assim, né? Antes da entrada da área. E o Renier, uma cartada de cara fora da curva. Deu de peito amansando pro Hulk. E o Hulk encheu o pé e fez o 2-1. E o Atlético precisava ganhar, né? Tinha que ganhar. Isso é bom deixar claro. O time não é tão ruim quanto parece, tá? Não é tão ruim como parece. Isso a gente tem que deixar claro. Mas o Galo fez uma... Alguns jogadores fizeram uma boa partida, né? Eu vou destacar aqui. O Everson não tem muito o que falar. O Renier foi muito bem. O Lianco hoje eu achei um pouco abaixo. O Arana fez uma boa partida pra mim. O Alan Franco seguro, menino abaixo. Alexander muito bem. Alexander muito bem. Scarpa mal. Igor Gomes entrou mais legal. O Hulk foi bem, né? Decisivo no final. Biel foi bem. Coelho, pra mim, melhor em campo, disparado. Cuca não foi legal e o Rony abaixo demais. Dudu não tem nem muito o que falar, né? Jogou pouco. Mas o Rony também é um cara que começa a ter dificuldade pra jogar nesse time, tá? Começa a não sei se vai caber nesse time do Galo. Tem dificuldade. Mas o Coelho, galera, é fora da curva. Joga muita bola. Só que o que a gente tem que tirar desse jogo, um aprendizado que a gente tem que tirar, antes da gente falar em críticas. A vitória hoje era mais que importante, era necessária. Deixar pra resolver lá ia ser muito difícil, que claramente eles vão esquentar o jogo, eles iam fazer muita cera, iam deixar o jogo nervoso, picotar, eles batem, sim, tem aquela catimba argentina, e que bom que o Atlético conseguiu virar esse jogo. Foi muito importante a virada, foi uma virada na raça, na vontade. Depois de um primeiro tempo muito abaixo, tecnicamente, o Atlético não sabia muito bem o que fazer com a bola, o Atlético tinha dificuldades em criar e tinha um grande espaçamento no meio de campo. O Gabriel Menino saía muito e deixava um buraco, e o Atlético não tinha ali um setor defensivo encaixado. E com isso teve muitas dificuldades. O time do Godoy Cruz conseguiu levar perigo e achou um belo gol numa cabeçada infeliz do Júnior Alonso pra frente da área ali, né? Mas além disso, o importante foi que o Cuca mudou tudo no segundo tempo, mudou 3 jogadores, Alexander, Biel e o Igor Gomes entraram muito bem, entraram muito melhor do que os outros 3 que estavam jogando. Alexander e Alan Franco, essa é a dupla, não tem o que dizer. Essa é a dupla do meio de campo, essa é a dupla que faz o meio de campo ficar muito melhor. Biel entrou muito bem pela direita no lugar do Rony, mas muito bem. E o Renier depois entra muito bem e participa do gol com uma assistência primorosa de peito. Uma assistência de quem sabe. Um jogo na conta dele. Um jogo do moleque que foi iluminado. E o homem decidiu. Hulk, mais uma vez a bola cai no pé certo, né? O Renier deixa de peito e o Hulk embala para fazer os seus 130 gols pelo Galo, né? Comemorar esse número imenso pelo Atlético. Partidaça do Galo, no sentido de mentalmente conseguiu virar um jogo chato, um jogo complicado, mas tecnicamente uma partida muito abaixo. O Atlético não vai ter facilidade lá não, é um time muito chato, mas hoje o importante era vencer, e isso o Galo fez. Agora, temos que criticar, né? O Cuca não foi bem, o Cuca não foi legal, foi abaixo. Acho que no primeiro tempo deu pra perceber que aquele time não dava pra entrar em campo, e eu acho que os jogadores também estão cansados, né? Jogos e decisões uma atrás da outra. Mas o Galo conseguiu a vitória, conseguiu virar a partida na raça, na vontade, uma partida que o juiz atrapalhou e prejudicou demais, e alguns jogadores se destacaram, né? Eu acho que hoje o setor defensivo, o Arana foi o melhor, o Alan Franco mais uma vez muito sólido, Igor Gomes entrou muito bem, Biel, cara, o Biel tá pedindo passagem pela direita, tá? Acho que o Biel pode ser importantíssimo pela direita. E, cara, talvez a gente achou um segundo atacante que seja o Renier atrás do Hulk, cara. Foi óbvio, muito cedo pra falar, mas pode ser uma possibilidade sim que aconteceu e a gente tem que falar sobre isso, tá bom? É isso. O que vocês acharam desse jogo? Deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto. É nóis. Vambora! É o Galo, caralho!